Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, este momento da oração do dia, a qual neste momento você está ouvindo e chegou até você essa oração, chegou esse momento da oração do dia à sua vida, que você possa ser inundado com a paz do Senhor Jesus. Não é por acaso que você está recebendo essa oração, porque Deus escolheu você para ouvir, amém? Porque Deus tem algo para falar contigo, aleluia, através dessa oração, da palavra que nós vamos também estar ministrando, amém? E que a paz do Senhor Jesus possa estar tomando todo o teu ser, a tua vida, te envolvendo, te abraçando, trazendo para você alegria, trazendo para você um renovo, uma transformação. A paz do Senhor Jesus pode mover na sua vida de uma forma gloriosa. A paz do Senhor Jesus transforma, liberta. A paz do Senhor Jesus é tudo que eu e você precisa, meu irmão e minha irmã. Amém? Então oremos ao Senhor. Quem vos fala é a pastora Elaine. Estamos aqui mais uma vez com a oração do dia e também a palavra. Oremos ao Senhor. Deus amado, querido Pai e Senhor das nossas vidas, nós nos colocamos e nos apresentamos diante do Senhor neste momento, através da oração. Graças te damos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor é justo e é fiel. O Senhor é bondoso e misericordioso em tuas muitas misericórdias. O Senhor nos assiste, o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, o nosso Criador, está sempre, aleluia, olhando para nós, contemplando as nossas vidas, papai amado e querido, também com os ouvidos sensíveis a ouvir ao nosso clamor, a nossa oração, que nós apresentarmos diante do Senhor. Então louvo, agradeço o Senhor, que o Senhor vai de encontro a este meu irmão, essa minha irmã, para que ele possa ser abençoado pelo poder da oração, da palavra, que haja mudança, transformação e que haja um grande mover de Deus a favor deste meu irmão e dessa minha irmã, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Graças a Deus, né? Porque Deus é bom, Ele é misericordioso, justo e é fiel. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E a palavra que eu quero vos trazer neste momento se encontra em 2 Samuel, no capítulo 22 e versículo 7. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22 e versículo 7. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Vou repetir. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. E do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Glória a Deus. Quando você invoca a Deus, meu irmão, no momento da sua angústia, Ele sempre vem ao meu encontro, ao seu encontro. Ele sempre ouve a nossa voz, né? A voz dos seus servos, aquele que clama a Ele, busca a Ele. Ele sempre vai ouvir a voz dos teus servos. E quando, aleluia, este que pode vir a ser eu ou você, né, como servos, o invoca, o Senhor sempre estará atento ao clamor dos seus servos. Quer dizer, Deus está sempre com os ouvidos voltados para aquele que clama a Ele, para aquele que busca a Ele, para aquele que se apresenta a Ele em oração. Ele sempre estará com os seus ouvidos atento ao clamor deste que o busca, deste que o lança sobre ele a oração e um clamor, né? Porque Deus tem prazer em nos ouvir, irmãos, né? Seja em tempos de angústia, nos tempos das nossas fraquezas, das aflições, seja em qual situação for, se nós clamarmos a Deus na nossa angústia, Ele sempre vai nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir, amém? E é interessante que pode ser você estar no meio de uma multidão. Se você clamar a Deus, Deus sempre vai ouvir a sua voz. Ele sabe distinguir a sua voz no meio de uma multidão. Olha o poder desse Deus. Você pode estar numa multidão, mas se você, como servo de Deus, estiver clamando, suplicando Ele, rogando Ele algo para Deus a seu favor, Ele sempre vai saber distinguir a sua voz no meio de uma multidão, para ver quem está clamando, quem está, aleluia, suplicando a Ele, orando a Ele e se voltando para Ele. Ele vai ouvir a sua voz, né? Porque Deus vai sempre ao encontro dos seus, né? Seja no dia da calamidade. Deus sempre, aleluia, vai trazer luz às suas trevas. Porque de repente você passa uma calamidade, uma situação de desespero, de causa ou de situação, e aí Deus sempre vai trazer, Ele vai raiar
na sua vida, né, onde está sendo trevas, Ele vai fazer essas trevas baterem em retirada, porque o Senhor Deus é luz, e onde a luz chega, as trevas são dissipadas, né? Deus dissipa todas as trevas da sua vida. Então, se você estiver numa situação de calamidade, de perigo, de angústia, de aflição, o Senhor vai raiar a luz sobre você, e essas trevas da angústia, da aflição, do desespero de causa vai bater em retirada, porque Ele é, meu irmão e minha irmã, a sua fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, amém? O Senhor nos cinge de forças para prosseguir em meio a situações de angústia, de aflição, de problemas que nós estivermos passando, enfrentando. Deus vai sempre nos cingir de força, porque Ele é a nossa força, Ele é a tua força, Ele é por mim, Ele é por você, amém? E Deus sempre vai te livrar das contendas, né? De tudo aquilo que o teu inimigo se opor no seu caminho, Deus vai te livrar, né? Não se preocupa não, se o inimigo se levanta contra você, Deus vai se vingar dos seus inimigos, amém? Deus vai te exaltar, meu irmão, perante todos o que se levantar contra ti. Aquele que se levantará contra ti, Deus te exaltará no meio deles, para provar para eles que Deus é com você, Deus está na sua vida, Deus vai sempre te defender. Deus sempre será o teu escudo, sempre será esse escudo para te defender. Ele é o escudo que te defende, né? E essa angústia, esse medo, aleluia, já foi vencidos por Deus ao seu favor, em nome de Jesus, amém? Deus é o seu, aleluia, é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele se volta para você. Davi, neste momento aqui, deste capítulo, desse capítulo 22, versículo 7, Davi está aqui, né, levantando um cântico de ações de graças a Deus, para Deus o ter livrado, né, dos inimigos, daquilo tudo que se levantou contra ele, de tudo aquilo que estava contra ele, né? E ele ali clama a Deus, né? E Deus vem e responde. Aí depois ele faz esse cântico de ações de graças a Deus, porque Deus o livrou dos seus inimigos, Deus o livrou das afrontas, Deus o livrou do medo, Deus o livrou de tudo aquilo que estava o perseguindo, humilhando, né? Deus chegou ali na causa de Davi no momento que ele gritou, ele clamou ao Senhor, né? Quando ele fala que estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus eu clamei, e do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, Davi deixou isso registrado para mostrar para mim e para você que quando eu e você clamamos a Deus, quando nós vamos para a presença de Deus, expor uma situação, clamar a Deus por algo, Deus sempre vai nos ouvir. Lá do trono dele, do templo dele, ele ouve a minha oração e a sua oração, que somos servos do Senhor, amém? Então, você tem Deus a seu favor. Não se desespere, acalma suas emoções. Quando estiver passando por um momento de angústia, de medo, de insegurança, vai ler a palavra, vai entoar louvores a Deus, vai ter uma comunhão com Deus, vai para a presença de Deus, a Deus vai acalmar, né, tudo isso aí que está aí dentro de você, causando um turbilhão de sentimentos, né, de medo, de insegurança, de incertezas. E aí você, quando você vai para a presença de Deus, Deus se volta para você, acalma suas emoções, e Ele diz aqui para você que Ele ouve a sua oração, né? A sua oração chega diante dos ouvidos de Deus, quando você se volta para Deus, né? Então, não se preocupe não. Quando você invoca a Deus no momento de angústia, Ele sempre vem ao seu encontro e Ele ouve a voz dos seus servos, amém? Você é especial para Deus, você tem valor para Deus, você é servo de Deus. Se você busca a Deus, teme a Deus, renuncia por amor a Deus, se você tem se procurado se santificar, ser separado para Deus, você pode ter certeza que Deus vai sempre vir ao seu encontro diante da sua necessidade, quando você gritar, clamar por Ele e se expor, né, a Ele, as situações, Ele sempre vai te ouvir. Deus quer te ouvir, Deus quer me ouvir, Deus quer nos ouvir como servos do Senhor. Ele está sempre atento
para nos ouvir. Ele quer que nós nos cheguemos a Ele diante de situações adversas, de problemas, de situações que nos causam às vezes medo, inseguranças, incerteza. Deus sempre quer se achegar a nós, mas para que Ele se achegue a nós, nós temos que em primeiro lugar se achegar a Ele, para que Ele possa se achegar a nós, porque o primeiro passo quem tem que dar para se achegar a Deus somos nós. Nós nos achegamos a Ele e Ele se achega a nós. Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e atentar para nossas vidas, na nossa necessidade, naquilo que está, aleluia, nos incomodando, nos entristecendo. Amém, meu irmão e minha irmã? Deus se achega a você. Clame a Ele na sua angústia, invoque a Ele, invoque o poder dEle e Ele se volta sempre para ti. Tenha sossego na sua alma, se tranquilize, porque Deus se achega a você. Amém? Só clame a Ele. Não há angústia, não há problemas, situações que possa perdurar por muito tempo. Quando nós invocamos a Deus e quando nós vamos para a presença dEle, Ele traz o alívio e Ele traz a resposta que nós precisamos, necessitamos, os milagres que almejamos. Amém, meu irmão, minha irmã? Que essa palavra venha ter falar no seu coração e que você possa se atentar para Deus, porque Ele se volta para você também. Amém? Oremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado e querido Deus, agradeço o Senhor por este momento dessa palavra, Pai amado, que se encontra em 2 Samuel 22, a qual o Senhor aqui diz, quando Davi, estando em angústia, ele invocou o Senhor, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor do seu templo ouviu a voz dele, aleluia, e se chegou a oração que ele fez aos teus ouvidos. Que a nossa oração também se achegue ao Senhor, e que o Senhor venha mover na minha vida deste meu irmão, dessa minha irmã, e que o Senhor venha trazer, meu Pai, para ele, aleluia, a resposta de quando ele clama ao Senhor em angústia, o Senhor possa trazer o alívio dessa angústia, dessa tristeza, dessa opressão, e possa, Senhor, meu Deus, fazer os teus filhos, oh Pai amado, aleluia, se alegrar no Senhor, cantando o hino da vitória. Assim eu louvo, agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo, meu Pai, esta oração, essa palavra, que o Senhor venha mudar situações, circunstâncias, venha trazer o alívio, em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, abençoe a todos. Meu irmão e minha irmã, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Essa palavra chegou até você. Alguém precisa também de ouvir ela, amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deixe o seu nome aqui para a oração, para estarmos orando por você, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe grandiosamente e poderosamente, em nome de Jesus.